Bem-vindos ao último capítulo do nosso livro Acionamento, Comando e Controle de Máquinas Elétricas. Esse capítulo vai ser dividido em duas aulas e vamos tratar de motores que, para a sua operação, há necessidade de se usar um conversor eletrônico. Sem a presença de um conversor eletrônico, essas máquinas que nós veremos não funcionam. É diferente de um motor de indução, um motor síncrono ou um motor de corrente contínua, que você não precisa necessariamente de um dispositivo de eletrônica de potência. Bem, vamos iniciar com o motor de passo e o SR Drive. SR Drive está para Switched Reluctance Drive, que tem sido usado como a nomenclatura mesmo aqui em língua portuguesa. O SR Drive é como se fosse um motor de passo para circuitos de potência. Aqui está um esquema dele. Quem conhece motor de passo verificará que é muito semelhante. As principais diferenças são que o SR Drive é para máquinas de maior potência, não é para acionar uma impressora ou um pequeno posicionador de uma câmera de televisão. Além disso, o número de passos que um SR Drive tem é bem menor do que o de um motor de passo. Aqui está ilustrada uma situação em que eu tenho no estator 8 polos e no rotor 6. Qual é a ideia? Por que essa palavra relutância? Os polos do estator serão energizados aos pares. Aqui está indicada a energização desse par chamado A. Depois haveria a energização do par D, do par C ou de um par B. Sempre dois ao mesmo tempo. Primeiro ponto que tem que se chamar a atenção, o número de polos do rotor tem que ser ímpar. Um número, como é que eu diria? Não pode ser um múltiplo exato dos polos do estator. Vamos pegar o caso mais óbvio, que fosse o mesmo número de polos, rotor e estator. Então, quando eu mudasse a energização do polo A, por exemplo, para o polo B, não haveria motivo nenhum para o rotor se movimentar, porque não haveria nenhuma mudança de relutância. Quando a razão do número de polos do rotor, do número de polos do estator, não der um número inteiro, então, nessa situação, haverá uma mudança de relutância. É o que ilustra esse caso apresentado. Aqui eu estou imaginando, energizada a bobina A, o rotor parou nessa posição. Se a seguir fosse, digamos, energizada a bobina D, se fosse energizada a bobina D, haveria uma aproximação do polo 2 e do polo 5 para essa posição. Em seguida, energizaríamos a bobina C e haveria uma aproximação do polo seguinte para diminuir a relutância deste polo energizado. Então, é um princípio de funcionamento extremamente rudimentar, muito simples. Por que um motor de um SR Drive funciona? E por que ele se tornou importante? Justamente por dessa robustez. Se nós compararmos com o motor de indução gaiola, que já é robusto, esse é mais ainda, porque no rotor gaiola eu tenho a necessidade de ter a gaiola com os condutores. Aqui não. É um bloco de ferro, pode ser laminado, isso daí é ótimo que seja assim, mas não tenho
depósito de enrolamentos ou de gaiolas no rotor, bem robusto. Outra característica interessante dessa máquina é que ela funciona tanto com alimentação em corrente contínua, aqui, nesses polos, quanto com corrente alternada. A vantagem, o problema da corrente alternada, daí a necessidade de ter um rotor laminado, é você evitar correntes parasitas induzidas no rotor. Outra dificuldade que nós teremos com essa máquina é como estabelecer a equação de torque dela. Em todas as anteriores que nós vimos, era bem claro o corrente de estator, corrente do rotor, ou um campo magnético dado por um ímã conhecido no rotor, e você impõe corrente no estator. Aqui não. E seria praticamente impossível você chegar a essa conclusão, porque as correntes que estão em interação são correntes microscópicas. Você vai dizer, no rotor não tem corrente, eu botei laminado, não tem corrente induzida. Tudo bem, você não tem corrente induzida. Mas se nós substituíssemos esse rotor por um plástico ou por uma madeira, o sistema não ia funcionar. Por quê? Microscopicamente, o que eu tenho aqui, ao usar um material ferromagnético, são elétrons livres se movimentando no material. É essa interação dessas correntes microscópicas com aquelas que estão estabelecidas num eletroímã que explica o efeito do torque de relutância. Do contrário, como é que eu estaria me afastando do princípio fundamental do eletromagnetismo, que me diz que existe uma força entre correntes. E a comprovação que há necessidade de correntes no rotor, ainda que microscópicas, é que se eu pusesse plástico não funcionaria. Bem, terminadas essas considerações, vamos ver a forma de se chegar a uma expressão do torque. Quando a gente se encontra numa situação difícil, como essa, tem que se apelar para o princípio de conservação de energia. E é isso que nós vamos fazer. Vamos entender o SR Drive como um sistema eletromecânico e que recebe energia elétrica de entrada e fornece energia mecânica de saída. Esse sistema eletromecânico ele tem perdas e energia armazenada. De uma forma geral, eu posso dizer que a energia de entrada, que nesse caso é uma energia elétrica, é igual à energia de perdas, mais a energia armazenada, mais a energia mecânica de saída. Para resolver o problema, inicia-se desprezando as perdas. Isso é razoável? Muito razoável. Trata-se de uma máquina elétrica. Podemos desprezar as perdas. Energia armazenada. Essa máquina tem 2 pontos de armazenamento de energia. Energia armazenada no campo magnético e energia cinética, 1/2 de J ômega ao quadrado. O que vai se fazer para a dedução do torque é derivar essa expressão, essa equação, com EP igual a 0, em relação à posição D da energia elétrica de entrada em função de uma posição θ, dθ. E a mesma coisa, dEA sobre dθ, D da energia de saída em relação a dθ. E o interessante nessa situação é que a energia armazenada, que vai ter alguma variação com a posição, é a energia armazenada no campo magnético, porque as indutâncias variam conforme a posição. A relutância do meu motor varia com a posição. No entanto, a energia cinética ela depende da velocidade, não da posição. Então, a derivada da energia cinética em relação à posição não entra nesse ponto. Então, está deduzido no livro, você tem que acompanhar, mas o importante agora é entender a conceituação. Você vai pegar a energia
elétrica de entrada e derivar. Qual é a derivada da energia elétrica de entrada? É a potência elétrica de entrada, que é o produto tensão-corrente. A energia armazenada no campo magnético pode ser vista como um meio de L I ao quadrado, e quando eu derivar isso, cuidado, eu tenho que derivar também a indutância em relação à posição, porque ela varia. E a energia de saída, a derivada dela, vai ser torque vezes velocidade. Então, como ao longo dessas expressões vão aparecer termos dθ, dt, que é velocidade, haverá corte de termos, é possível se chegar a um resultado final que é muito elegante. O torque como sendo um meio do I ao quadrado, variação da indutância com a posição. Olha que relação bonita. Ela me permite chegar ao torque, função da corrente, a partir de um sistema que, a princípio, eu não tenho como determinar as correntes que estão circulando no rotor. Outra informação importante dessa equação de torque é que ela é proporcional ao quadrado da corrente. Por isso é que pode ser corrente contínua ou corrente alternada. E vai depender da variação da indutância com a posição. Vamos ver isso daí agora. Vamos novamente considerar esse enrolamento 1 nessa posição. Nessa situação, a minha relutância é mínima, a indutância é máxima. Na medida em que esse rotor fosse deslocando no sentido anti-horário, por exemplo, essa relutância vai aumentando e a indutância vai diminuindo. E na medida que ele se desloca mais, este polo vai começar a se aproximar daqui e haverá novamente uma diminuição de relutância. Vamos mostrar aqui o gráfico de como ficaria. Nós vamos andando, a indutância, a relutância vai diminuir. Aqui, né? A relutância no começo, deslocamento, a relutância aumenta, a indutância diminui. Chega numa região, quando você está passando aqui sobre o polo, ou quando você está no meio do caminho, que a variação é muito pequena. Aqui está representado, num caso, meio aproximado, né, mas valores constantes máximos e valores constantes mínimos de indutância, corresponde a máximos de relutância, a mínimos de relutância e a máximos de relutância. E estariam na situação desse polo caminhando sobre esse daqui e esse polo aqui no meio do caminho. A derivada desta indutância em relação à posição, você veja, admitindo uma variação linear. Na prática, isso daí não é realmente exatamente linear, o que faz essa máquina muito atraente para técnicas de controle tipo fuzzy ou neural, onde a determinação, o conhecimento da planta não é muito preciso. Então, aqui a derivada é positiva, aqui a derivada na região central, a derivada é zero, aqui a derivada é negativa, e mesmo acontece mais adiante, em função do ângulo do rotor. Então, para eu produzir torque num determinado sentido, eu tenho que injetar corrente nesses instantes, nesses outros não. Se eu mantivesse corrente o tempo todo, o torque médio seria zero. Mas eu jogo corrente no momento em que a derivada da indutância é positiva. Nos outros momentos eu não jogo. Se eu quisesse a máquina rodando em sentido contrário, o momento de jogar a corrente era outro. E o conversor, para fazer essa função, foi proposto pelo Miller, é a patente dele, comparado com os conversores usados em inversores, ele é mais simples. Você vê que só existe dispositivos semicondutores quase que no ramo superior. Normalmente, nas pontes, você tem um dispositivo semicondutor
com capacidade de condução e bloqueio, e um diodo em antiparalelo. Aqui não. Você tem um dispositivo semicondutor e o diodo. Só vai ter um outro dispositivo semicondutor na parte de baixo. Basta um. Para aquela máquina que nós colocamos, onde haviam 8 polos no estator, portanto, necessidade de alimentar 4 grupos de 2 polos, começaríamos energizando esse transistor, ou IGBT, e esse daqui de baixo. Então, a corrente fluiria pela bobina A do meu SR drive. No momento em que eu não quero mais circulando corrente, que seria esse caso aqui, eu só quero corrente circulando nessa posição. Nota que, para eu implementar esse controle, além do conversor de potência, eu preciso de um sensor de posição. É como se fosse o caso de uma máquina síncrona de imã permanente. Então, energizado, conduzindo esses 2 semicondutores, a corrente passa pela bobina. Quando chegou num ponto em que não deve mais passar corrente por ali, eu abro esses 2 dispositivos e a corrente que estava circulando por essa bobina, que tem que continuar circulando, porque a corrente no indutor não sofre variação brusca, ela vai encontrar o caminho pelos diodos e você retorna a energia para a fonte. Veja que coisa boa, né? Passado alguns instantes, você vai ter que jogar, vamos dizer que eu tivesse jogado corrente aqui, eu vou ter que lançar corrente no outro polo mais adiante. E isso é feito acionando o tiristor ou o transistor seguinte. E assim vai a máquina girando. Posso fazer controle de velocidade, controle de posição, a filosofia de controle continua sendo aquela mesma de um sistema em cascata. Bem, esse é o conhecido SR drive. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.